É convidado deste Hora Económico, Pedro Ortigão Correia. Pedro, olá, muito boa noite. Há muito tempo que não tínhamos o prazer de te receber aqui. Tu que andas por esse mundo a vender Portugal com a ASEP, pergunto, riscos de contágio é a grande questão que se coloca agora para Portugal. Como é que estás a olhar para isso? Neste momento eu penso que não se coloca esta questão dos riscos de contágio, porque há que separar nesta situação da Grécia aquilo que é a visão do mercado sobre a Grécia e aquilo que são as reformas que a Grécia implementou ou deveria ter implementado. E nesse aspecto, claramente a Grécia foi por um caminho totalmente diferente daquilo que foi o caminho de Portugal, que foi um caminho de efetuar as reformas de maneira correta, de maneira assertiva, de forma a conquistar aquilo que é o ativo mais importante nos mercados internacionais, que é o ativo da confiança. E, portanto, esse foi todo um caminho que Portugal fez e que é um caminho que não tem retorno. Ou seja, todo este trabalho que foi feito de conquistar a confiança, de demonstrar que éramos capazes de gerir as nossas próprias contas, teve um retorno, e esse retorno foi a confiança que nós fomos conquistando por parte não só dos credores internacionais, mas por parte dos principais players internacionais, e é com essa confiança hoje que nós podemos ir ao mercado, não só pedir dinheiro emprestado a nível público, mas também podermos ir ao mercado com as nossas empresas, pedirem dinheiro emprestado e fecharem negócios também com parceiros internacionais. No entanto, hoje sentiu-se nos mercados o agravamento das yields sobre a dívida pública portuguesa. Isso é uma consequência desta questão grega que poderá prejudicar Portugal, mesmo que já tenha feito esse caminho. Nós estamos a falar, obviamente, de valores comparáveis aos da Grécia, claro, mas ainda assim houve um ressentimento e aumentos no custo com a dívida são coisas que podem paralisar o país. É verdade, há sempre esta tendência de haver aqui um efeito de contágio, mas esses efeitos de contágio normalmente funcionam na sua totalidade quando o paciente já está debilitado. Ora, o paciente de Portugal não está debilitado. Nós fizemos um trabalho de nos pormos novamente em forma, de erradicar a doença que existia, que era uma doença de má gestão de contas públicas e, portanto, se houver um surto de gripe, podemos nos constipar um bocadinho, mas não vamos parar aos cuidados intensivos. E, portanto, o que está a passar hoje nos mercados é, obviamente, uma situação típica de incerteza, e nestes momentos de incerteza extremam-se as posições e, portanto, há mais vendedores do que compradores e, portanto, obviamente, se coloca esta pressão de venda no mercado de dívida, as yields disparam, isto é perfeitamente natural. Depois, o que acontece nos mercados é que, após este nível de entusiasmo inicial, os mercados tentam perceber que tipo de problema é que pode vir ou não a afetar e, a partir daí, as coisas voltam novamente a normalizar. Isto não quer dizer, como é óbvio, que Portugal não está a salvo de qualquer crise internacional que possa vir a ocorrer. Nós podemos estar sempre sujeitos a isso, porque nós dependemos dos mercados para nos financiarmos. Mas temos uma série de argumentos internos que demonstram que, de facto, somos um país cumpridor, capaz de executar os seus programas orçamentais sem incorrer em mais dívida. Porque o grande problema da sustentabilidade da dívida coloca-se cada vez que nós olhamos para um país e percebemos que esse país, ano após ano, não só não consegue criar excedentes orçamentais, como vai criando mais dívida. E, portanto, se o estoque de dívida é grande e o déficit todos os anos vai aumentando, esse estoque vai subindo cada vez mais. Isso em Portugal não se coloca porque essa questão foi estancada. Pedro, chegados aqui, haverá referendo no próximo domingo na Grécia. A pergunta já é conhecida e a pergunta não é se é sim ou não ao euro, é uma pergunta sobre este acordo que está em cima da mesa, acordo que, aliás, o Fundo Monetário Internacional já disse que a partir de amanhã já não estará em cima da mesa porque houve incumprimento. A pergunta devia ser colocada aos gregos agora, sobre sim ou não ao euro. É uma questão curiosa, porque de facto este partido tomou conta do governo com uma missão essa que deveria ter sido referendada há 6 meses atrás, quando entraram para o partido e quando entraram para o governo. Portanto, não é agora, depois de passado este período todo, que eles vão novamente questionar o país, não sob forma de eleições, mas sob forma de referendo, se de facto o país se quer ou não continuar a manter no espaço do euro. Portanto, é uma questão política muito desajeitada, mas que mostra todo o nível de desespero de um governo que foi tentando jogar este jogo da negociação até ao limite máximo, limite esse que acabou por chegar a um ponto de ruptura de negociação e, portanto, agora politicamente não tem outra alternativa antes de tirar a toalha ao chão do que ir novamente ao sufrágio desta vez. Mas não se corre o risco de haver a mesma confusão do início
Ou seja, no início havia um partido comprometido com, dizia o Syriza, com a Grécia, manter a Grécia no euro, não à austeridade. Ao fazer-se a pergunta, mais ou menos nos mesmos termos, que é, querem este acordo ou não, supõe que é possível fazer-se de outra maneira a questão da manutenção no euro, coisa que estes 6 meses, se há coisa que provaram, é que há pouca margem para isso ser diferente. Ou seja, podemos correr o risco de continuarmos exatamente na mesma. Não, na mesma seguramente não vamos continuar, porque a situação chegou a um limite onde, de facto, há duas opções que ficam muitíssimo mais claras do que eram há 6 meses atrás. Esse limite é o limite do acordo, por um lado. Esse acordo pode ser negociado com outros termos do que aqueles que têm vindo a ser negociados até agora, ou o outro limite, muitíssimo pior, para todos, é a saída da Grécia do euro e o regresso da Grécia ao dracma, com todas as implicações que isso tem, sobretudo todas as implicações que isso tem, não só para credores, mas também para o povo grego, que vai claramente retroceder uns 20 ou 30 anos, porque o impacto no custo de vida deles vai ser elevadíssimo. Essa situação é cada vez mais próxima e, portanto, neste momento, ou há cedências de parte a parte, sobretudo daquilo que se deu a entender por parte dos gregos, ou chega-se a uma situação de ruptura, porque amanhã há um primeiro pagamento de 1.600 milhões ao FMI, que pode criar o efeito de default. Não irá criar o efeito de default necessariamente amanhã, porque do ponto de vista técnico ainda existe um prazo que pode vir a ser negociado, e até o FMI anunciar que existe um default, oficialmente não existe um default, e portanto o efeito de contágio perante as outras dívidas todas e perante todos os outros contratos que existem associados à dívida grega, ainda não se coloca amanhã. Portanto, haverá aqui mais espaço para poderem negociar. No entanto, chega-se a uma situação onde, claramente, vai ter que haver cedências, e eu penso que as cedências serão muito mais importantes que ocorram do lado grego, que tem sido muito pouco, do que propriamente do lado dos credores. Pedro, o que é que pode ser um plano B para a Europa? O que é que pode significar um plano de contingência para proteger os outros países de uma saída da Grécia do euro? A questão do plano de contingência é uma questão que já foi debatida muitas vezes e que penso que terá sido colocada a partir do momento em que se criou este mecanismo por parte do Banco Central Europeu de poder ajudar países que estejam em situação de incapacidade de se financiarem sozinhos. Esse é o primeiro, eu penso que esse é o mecanismo mais importante. A saída de um país do euro é algo que ainda não foi quantificado. O que pode vir aqui a ocorrer é os restantes credores começarem a questionar a solvabilidade e a sustentabilidade do próprio sistema como um todo. Mas para que isso ocorra, é importante que teria que ocorrer que esse sistema em si tivesse insolúvel, ou seja, que tivesse uma situação de insustentabilidade. E não é propriamente isso que acontece. Ou seja, os países que tiveram problemas de sustentabilidade das suas contas públicas, nomeadamente Portugal, Espanha e Irlanda, demonstraram que eram capazes de as corrigir. E, portanto, não se coloca o peso que se colocava há 4 anos atrás. E, portanto, o risco de uma saída da Grécia agora, quanto a mim, é muitíssimo menor do que era há 4 anos atrás, porque já vimos que um caminho para resolver uma situação destas de instabilidade nas contas públicas passa precisamente por fazer esse trabalho de casa, algo que a Grécia se recusou, porque tentar continuar na manutenção do euro sem iniciar qualquer tipo de reformas internas é algo que é insustentável e que toda a gente comentava quando este governo na Grécia tomou posse. E, portanto, há um caminho, esse caminho é o caminho do rigor, é o caminho da sustentabilidade das contas públicas, e é esse que depois vai permitir que os credores lá fora olhem para esta região e para estes países e digam, não senhor, estes senhores como um todo são capazes de governar. Não é um mau sinal o facto de termos tido os Estados Unidos a fazerem telefonemas a líderes europeus para que isto se resolva? Não é uma mostra da fragilidade do projeto do euro? Eu penso que não. Estes encontros, estes contactos diplomáticos fazem parte da entourage habitual deste mundo de contactos políticos entre os distintos países e, portanto, é perfeitamente natural. Há, obviamente, uma preocupação dos Estados Unidos aqui, que penso que será muito mais geoestratégica do que propriamente financeira, claro. Porque quando olhamos para o peso total da dívida grega, no bolo total da dívida europeia, estamos a falar de um peso muito reduzido e, portanto, a preocupação dos Estados Unidos é muito mais geoestratégica, estando a Grécia colada à Turquia e sabendo nós de toda a tensão que existe no mundo árabe neste momento, obviamente haveria ali uma preocupação. Mas essa não é uma questão, não penso que não será uma questão que deva afetar este processo negocial. Faz parte do entourage diplomático deste tipo de conversas. Vamos ao cenário, a Grécia fica no euro e, aliás, é o mais provável, até porque as sondagens indicam que os gregos querem de facto ficar no euro. O que é que vai ser da Grécia no dia a seguir? Provavelmente haverá eleições, mas
normais condições de funcionamento de um país do ponto de vista económico é algo que pode demorar muito tempo. Depende das políticas que eles foram capazes de implementar, ou seja, perante um cenário destes, o ficar no euro claramente é o mais positivo, porque permite a Grécia ter uma estabilidade monetária. E hoje em dia, a estabilidade monetária é algo que não é propriamente visto como um valor acrescentado muito grande, porque nós estamos habituados a viver num ambiente de estabilidade monetária. Se nós recuarmos um ano e olharmos para aquilo que eram as realidades dos países que não tinham estabilidade monetária, nós percebemos rapidamente o problema que isso pode causar a uma economia. E nós aqui em Portugal soubemos o que isso era. Cada vez que nós tínhamos que desvalorizar a moeda, tudo quanto vinha lá de fora vinha mais caro. A começar pelo petróleo, porque nós nem no Beato temos petróleo. Portanto, tínhamos que importar petróleo e ele saía mais caro. Mas mesmo numa realidade mais próxima, quando olhamos para casos como foi o caso da Argentina, quando criou o default, quando foi o caso da Islândia, que também teve um default e que se tornou um país insuportavelmente caro, esta realidade monetária altera por completo a economia. E, portanto, no caso da Grécia, ao manter-se no euro, não iria entrar num processo de instabilidade monetária. Teria depois que fazer a segunda parte, que é criar uma economia que, de um ponto de vista de gestão de dinheiros públicos, seja sustentável. Ou seja, que não existe num país que não tem capacidade de produzir riqueza. Compare-se os dois extremos. Imagine comparar a Grécia, por exemplo, com a Arábia Saudita. Bom, quer dizer, eu se estou na Grécia e não tenho o petróleo da Arábia Saudita, provavelmente não faz muito sentido eu estar a pagar reformas às pessoas aos 52 anos. E, portanto, a Grécia vive com um conjunto de luxos hoje em dia, em termos de benesses de gastos públicos, que não estão equiparáveis com a sua produção de riqueza. E até agora isto mantinha-se porque o mundo, neste caso, mais o mundo europeu, os ia financiando na sua dívida. Ora, para eles voltarem outra vez a arrancar, têm que ter as contas públicas em ordem, têm que ser capazes de demonstrar que internamente são capazes de governar. Mas já tem até um excedente primário, portanto, de alguma forma isso já é um bom sinal. Mas existe uma série de situações, começa já a chegar a um ponto onde começa a haver uma noção de que existe algum equilíbrio. No entretanto, tem que corrigir uma série de problemas, entre eles a questão do peso das reformas, que já representa mais de 20 mil milhões de euros por ano de custo. Portanto, o custo total das reformas pagas naquele país já é um valor muito grande, e este foi um dos pontos foi um dos pontos da discórdia na discussão entre os dois. A proporção é um dos mais ricos da Europa. É um dos sistemas mais ricos da Europa para um dos países mais pobres da Europa. E, portanto, a Grécia tem que passar por este processo difícil que Portugal passou, e muitíssimo bem, de colocar a sua gestão pública em ordem, ao mesmo tempo que incentiva o mercado interno a crescer, quer através das exportações, quer através da atração de investimento. A parte da atração de investimento é claramente aquela que tem corrido mal Portugal, ao menos bem, quando olhamos para os pilares que compõem o PIB. Uma crise como estas na Europa e toda esta incerteza causada pela Grécia pode atrasar ainda mais esse processo? Ou não? Não necessariamente. A área da atração de investimento é uma área extremamente sensível, porque é uma área que depende deste ativo muito importante que eu comentava ao princípio, que é a questão da confiança. E, portanto, conquistar a confiança não só dos credores como dos investidores é algo que demora muito tempo, e foi algo que foi conseguido nestes últimos anos. E os resultados aproximam-se. Para que tenham uma ideia, no ano de 2013, o valor total de investimento em Portugal foi próximo de um bocadinho acima de 2 mil milhões de euros de investimento em Portugal. Em 2014, o total de investimento em Portugal foi acima de 8 mil milhões, de acordo já com o relatório saído na semana passada. Ou seja, nós estamos a falar de um aumento absolutamente exponencial do investimento no nosso país, que resulta precisamente desta capacidade que nós tivemos em demonstrar que existia confiança, mas também a capacidade de demonstrarmos que em Portugal existem oportunidades de investimento. Ou seja, em Portugal temos bons ativos, temos boas pessoas. Somos baratos? Não só baratos, somos mais importante é que somos produtivos. Ou seja, aqui a questão não é só o custo de mão de obra, é o retorno que nós damos para o custo que incorremos. E Portugal, nesse aspecto, é muito competitivo, não só em questões de serviços partilhados, que foram das áreas onde nós mais atraímos investimento. Portanto, empresas que colocam cá os seus serviços centrais em Portugal, desde a área da banca, às tecnologias de informação que cá investem, aos investidores que cá estão e que dizem que Portugal é altamente produtivo, vou investir mais, como foi o caso da PSA em Mangualde, como foi o caso da Auto Europa também, que decidiu investir ainda mais em Portugal, mas como são outras empresas que vêm para cá, como é o caso da Mecacrom, por exemplo, que se vai instalar em Évora e vai fornecer componentes para o setor aeronáutico. Portanto, tudo isto resulta de um ecossistema, Alexandra, que não é fácil de criar. Ou seja, criarmos as condições para podermos atrair investimento de grandes multinacionais é um esforço muito grande, não só por parte do governo, que tem que demonstrar que é sério, mas depois de toda a economia, que tem que demonstrar que existe ali um ecossistema que faz com que empresas que queiram vir para cá consigam produzir resultados. E este não é um exercício que se consiga fazer por decreto. E, portanto, a Grécia terá que fazer esse caminho das pedras, que nós fizemos e muito bem, de forma dura nestes últimos anos, mas que é um caminho possível.
Mas para que isso comece, tem que ser o exemplo vindo de cima. E neste momento, o exemplo vindo de cima de governação na Grécia deixa muito a desejar. É muito interessante para telejornais, mas é péssimo para a economia grega e é sobretudo péssimo para o povo grego, que neste momento não tem sequer acesso a dinheiro do multibanco. Algo que seria totalmente impensável em Portugal, dada a nossa gestão, mas que poderia perfeitamente ter ocorrido em Portugal há 4 anos atrás, se a governar em Portugal estivessem aqueles que hoje em dia falam bem do partido no poder na Grécia, já vão falar que falam bem menos do partido na Grécia e que defendem esta atitude grega, porque de facto os mercados não vão em fantasias. Pedro, muito obrigada pelo Obrigado. comentário. Pedro Ortigão Correia, comentário no Hora Económico.